Ei, meu nome é Bitar, e no vídeo de hoje iremos mergulhar na mente de um dos heróis mais instáveis da Marvel. Em janeiro de 2005, a revista dos Novos Vingadores chegou nas bancas pelo mundo. Nela vinha a fase escrita por Brian Michael Bendis e desenhada por diferentes artistas ao longo do tempo, tais como David Fincher e Steven McNiven. Nessa nova empreitada, o autor que já havia desmantelado o grupo opta por criar uma nova formação com novos personagens, tais como o Homem-Aranha, o Wolverine e nosso objeto de estudo de hoje, o Sentinela. As edições que vamos utilizar na análise são justamente as primeiras, indo da número 1 até a número 10, e contendo todo o arco que introduz esse personagem tão conturbado para os novos leitores, seus poderes e habilidades especiais e seus diversos dilemas internos. Acredito que quadrinhos são muito poderosos quando se trata de mostrar questões reais com toques de fantasia, dando mais lucidez a assuntos complexos. Já vimos em outros vídeos como a Feiticeira Escarlate tem dificuldade de lidar com o luto e sofre com o abandono paterno. No caso do Sentinela, o autor traz um retrato de uma mente que sofre com esquizofrenia, e é exatamente isso o que veremos no vídeo de hoje. Nossa história tem início numa instalação de segurança máxima localizada ao lado da ilha de Manhattan. Matthew Murdock, acompanhado de seus amigos Fog Nelson e Luke Cage, chegam de helicóptero para encontrar um homem que estava preso ali. Acontece que nesse mesmo dia, a prisão foi atacada pelo Electro e todos os presos foram liberados de suas celas no meio da confusão, o que causa um motim e uma equipe improvável de heróis se unem para evitar que os vilões escapem. Mas lá embaixo, na região das celas, apenas um detento se recusou a sair. Este é justamente o homem que Matt e Fog vieram encontrar, o Sentinela. Robert Reynolds se mostra cabisbaixo e desconexo do que estava acontecendo. Enquanto o silêncio parece ser a única característica de sua personalidade, o advogado diz que ele está ali prestando um favor a Reed Richards, que ele certamente seria o super-herói mais poderoso do planeta e ele também teria assassinado a própria esposa. Na verdade, este era o motivo pelo qual Bob estava ali. Ele se entregou às autoridades alegando ter cometido esse crime e aceitou o encarceramento sem questionar. Para o desprazer dos personagens, um dos detentos da prisão de segurança máxima tinha o nome de Cletus Cassidy, também conhecido como Carnificina. Matt, Luke e Jessica tentam conter a criatura, mas fica claro que aquele inimigo era um enorme problema, até mesmo para alguém como o Homem-Aranha. E no momento de tensão, Robert sai de sua cela com um olhar de seriedade e resolve cuidar do problema, destruindo as diversas camadas da instalação e voando como um raio amarelo para além da atmosfera terrestre, onde ele estraçalha o corpo do vilão avermelhado no processo. Os desdobramentos do que acontece nesse dia são enormes para os Vingadores e para a nova equipe que Bendis estava formando, mas nesse vídeo vamos focar apenas a figura do Sr. Reynolds. Alguém que se jogou numa prisão querendo isolamento e afirma merecer isso por ter matado a própria esposa. Alguém que claramente se considera um mal para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Essa é a primeira face que vemos de Bob, além do roteiro deixar claro que ele possui um poder muito além do comum dentro do universo Marvel. Agora vamos avançar algumas semanas na narrativa, onde Mariah Hill se encontra com o Homem de Ferro e o Capitão América no deserto de Nevada. Aparentemente a SHIELD conseguiu localizar o Homem Loiro que fugiu naquele dia, e ele estaria no fundo de uma caverna daquela região. E bem no fundo de uma caverna, nós encontramos nosso protagonista pela segunda vez. Encostado por entre as rochas e com medo da luz, seu semblante fechado e olhar baixo revelam um personagem que parece como um animal encurralado. E vendo essa cena, Tony comenta que eles precisam falar com ele. Robert responde que eles deveriam sair dali, ao que Steve retruca questionando o motivo disso. Por fim, o Sentinela diz que o vácuo estava vindo e eles morreriam. Nenhuma dessas palavras fazem sentido e a dupla pressiona por mais informações. O homem então diz que o tal vácuo viria porque ele usou suas habilidades para salvá-los no outro dia, já que sempre que ele usa seu poder de 1000 sóis explodindo, ele também libera as trevas pelo mundo, e essa entidade viria em seguida atacando o planeta e causando o caos. Bob lamenta a morte de sua esposa e afirma na mesma frase que o vácuo a matou, assim como ele mesmo teria matado ela. Ainda sem entender o que estava acontecendo ali, Tony chama uma pessoa para ver o Sentinela, e na medida que seus olhos azuis se abrem de espanto, nós presenciamos uma mulher se revelar no meio da escuridão. Lindy Lee, a esposa dele.
Bendis usa de artifícios inteligentes para quebrar a expectativa do leitor e nos manter curiosos pela próxima página. Nós começamos a história achando que essa seria mais uma narrativa comum sobre um homem tentando se redimir de pesadelos passados. Mas a cada nova linha de diálogo fica claro que o pesadelo está na mente de Robert e ele se machuca com isso. Também somos apresentados a uma alusão muito curiosa, onde o Homem de Ferro chama mais um convidado para o encontro, Paul Jenkins, um escritor de histórias em quadrinhos e também o responsável por ter criado um tal personagem chamado Sentinela no passado. Aqui, inclusive, vemos uma mudança no estilo de desenho feito para assimilar HQs dos anos 60 e 70, de onde o herói teria vindo originalmente. Este comentário alusório funciona muito bem, pois o próprio Bob pode ver que existe uma lembrança metalinguística dele mesmo, o que, na minha opinião, torna a cena de um personagem de quadrinho, lendo sobre um personagem de quadrinho, ainda mais valiosa. E um outro ponto relevante é que o tal Paul Jenkins realmente existe na vida real e é um escritor de gibis, inclusive o responsável por escrever as primeiras histórias do herói no início dos anos 2000. Ainda ali, no fundo daquela caverna, o homem de cabelos dourados vê sua fachada de vida desabar perante seus olhos. Como se tudo que ele acreditava ser real sobre si mesmo era na verdade uma mentira, e todas as coisas negativas a respeito da morte de sua amada e de ninguém saber quem ele era fossem apenas construtos elaborados de uma narrativa que só lhe fazia mal. E em meio a tantas lágrimas e questionamentos sobre a realidade, ele nega a existência da própria esposa, liberando sua raiva numa explosão que transforma aquela caverna escura num farol aceso e deixa Lindy mais uma vez sozinha. Na página seguinte vemos um Robert Reynolds em sua casa, localizada numa área de subúrbio da cidade de Hartford. Aqui ele parece ter uma vida pacata e simples, assistindo TV com seu cachorro no canto do sofá e comendo um sanduíche. Mas isso tudo muda, quando a jornalista altera sua aparência para a mutante conhecida como Emma Frost. Ela diz que ninguém quer feri-lo, mas ele deveria sair na rua. E ao abrir a porta, nosso protagonista recebe uma visita nada esperada. A esquizofrenia é um transtorno mental que afeta a percepção da realidade de um indivíduo, provoca alucinações e delírios e altera quase que totalmente as dinâmicas básicas da socialização de quem tem a doença. Especialistas dizem que este é um quadro multifatorial, vindo de diversas fontes e tendo diferentes sintomas, mas acredita-se que o fator genético seja o mais pesado na presença do transtorno, enquanto que problemas emocionais graves e o uso de drogas vêm na sequência. A pessoa que sofre com isso luta constantemente para tentar se manter na realidade, enquanto que sua mente parece alterar os fatos e estímulos do dia a dia, para criar uma falsa sensação de insegurança e medo, como se alguém estivesse sempre à espreita para te fazer mal. Aqui no Brasil, nós tivemos uma excelente representação de um indivíduo esquizofrênico com a novela Caminho das Índias, lançada em 2009, onde o ator Bruno Galhaço vive um personagem chamado Tarso, que tenta conviver com a doença e eventualmente recebe o tratamento adequado. Dentro da visão de alguém que não vive nos padrões comportamentais socialmente aceitáveis, a realidade é totalmente diferente, o que pode resultar em crises, em violência e até mesmo no abandono familiar. Bendis toca nesse assunto e nos fornece uma narrativa que extrapola esses comportamentos nocivos, retratando o transtorno na mente de um homem que não é nem um pouco comum, mas sim um deus que caminha entre os mortais. Os olhos de Bob se mantêm perplexos, na medida que lágrimas escorrem sem parar. Ele observa os heróis sendo atacados brutalmente pela entidade conhecida como Vácuo, levando todos para os ares e destruindo os arredores daquela vizinhança. Eles tentam lutar contra uma força que parece ser a própria natureza de um animal descontrolado se rebelando, e a luta não vai nada bem. Mas com o início do combate nós também vemos que o Senhor Fantástico e a Senhorita Frost estão com ele dentro de um campo de força. Este foi feito pelos poderes de Sul e a magia do Doutor Estranho, para proteger Robert enquanto ele ouve um vídeo deixado por ele mesmo. Reed coloca um dispositivo que reproduz uma mensagem para o nosso protagonista. Nela, ele vê um reflexo de si mesmo falando com a câmera sobre essa situação toda. Aprendemos então que o Sentinela sofre com algum tipo de condição autoimposta de lapso de memória, onde ele mesmo esquece que é um super-herói às vezes e aparentemente todo mundo esquece também. Seus poderes vêm e vão e do nada ele está apenas sentado na frente da TV como um cara normal. Ele é o Vácuo e o Vácuo é uma extensão de sua personalidade, existindo para se punir por algo do passado e evitar que ele continue usando seus poderes. Ao terminar de ver o vídeo, ainda com lágrimas em seu rosto, Bob aceita ser sondado pelos poderes psíquicos da mutante na roupa branca. E é aqui que o autor nos leva para uma complexa sessão de terapia.
Stephen McNiven desenha algumas das melhores páginas dessa edição, nos proporcionando uma visão muito interessante a respeito do coletivo de memórias de alguém, o que deixa o argumento do autor ainda mais forte. Através dos desenhos e do texto, Bendis mostra esses dois personagens fazendo uma viagem pelas memórias reprimidas do Sr. Reynolds, e tudo que veio das consequências dessa repressão, entre momentos bons e ruins e memórias afetivas e traumáticas. Muito do que existe dentro da psique de nosso protagonista foi colocado em suspensão, como se o próprio Robert quisesse deletar parte de seu cérebro e parte de suas experiências de vida. Experiências essas que, no fim das contas, nos fazem ser quem somos, e sem elas, nos tornamos apenas um quadro branco que precisa ser constantemente pintado para ter alguma identidade. É preciso uma das telepatas mais poderosas do planeta e um time completo de heróis do universo Marvel para enfrentar a mente de Bob em diferentes escalas. Enquanto Emma tenta ajudá-lo a recuperar sua consciência, todos lá fora lutam incansavelmente contra um inimigo que não podem vencer. Mas entre tantos raios energéticos e comentários freudianos, nós finalmente temos as respostas sobre o que aconteceu de verdade com ele. Estamos numa cama de uma instalação misteriosa. Vemos as luzes cirúrgicas no teto e dois personagens que são atraídos à cena pela conversa. Eles dialogam sobre finalmente terem conseguido realizar seu plano, enquanto que um deles afirma ter apagado as memórias de Robert e, com isso, o Sentinela também. Acontece que o herói também possui poderes mentais de grande magnitude, e seus inimigos atacaram sua mente justamente nesse ponto, forçando sua psique a ter medo de usar suas habilidades e evitando assim a manifestação de tudo o que torna ele um super-herói. O medo injetado foi tanto que Bob conjura uma versão monstruosa de sua culpa toda vez que faz algo heróico, para punir a si mesmo por ter quebrado os padrões mentais que lhe foram impostos. Além disso, ele também foi responsável por apagar a mente de todos que tinham lembranças dele. Dessa forma, nem ele nem o mundo lembrariam do legado do poder de Mil Sóis, e o vilão finalmente venceria seu rival. Não por força bruta, mas através de uma mente fragilizada. São poucos os momentos que vemos um conteúdo midiático tão mainstream abordar temáticas complexas como esta, e ainda mais com o respeito que vemos aqui. Emma se mostra como muito mais do que uma mutante poderosa, mas alguém com profundo entendimento e compaixão sobre as questões da mente. Ela acompanha e apoia as descobertas pessoais do protagonista, o guiando com segurança em seus pesadelos passados e auxiliando na busca pela sua verdade pessoal, o que eventualmente nos leva para o retorno definitivo do herói. Mas antes de terminarmos a história, eu preciso ressaltar alguns pontos. Já falei diversas vezes como a escrita de Bendis traz sensibilidade e complexidade para esses personagens, e acredito que a narrativa do Sentinela apenas reforça isso. É uma decisão corajosa colocar no ponto mais alto do patamar heróico personagens acometidos por transtornos que existem no dia a dia, e isso acaba dando um holofote para a questão. A própria senhorita Frost comenta com Bob que ele precisa treinar sua mente para lidar com seus poderes, e isso também se traduz para a nossa realidade como a necessidade de pensar em nossos problemas pessoais ao invés de só ignorá-los. Na vida real, essa situação transforma uma pessoa boa numa bola de neve de sentimentos acumulados, e no gibi, transforma um bom homem numa entidade destrutiva. Os traços de David Fincher e Stephen McNiven fazem um excelente trabalho em retratar o nível de poder do protagonista e principalmente suas dúvidas mentais. Vemos um homem que vive conflitado e não fala tanto, deixando grande parte de suas emoções para as boas canetas de ambos os artistas. Por fim, Robert Reynolds abraça sua esposa num momento de carinho que eles tanto mereciam, mas agora as lágrimas constantes já não estão presentes em seu rosto, mostrando como ele se sente completo de novo. O transtorno esquizofrênico não possui cura definitiva, mas pode ser tratado e ter seus sintomas reduzidos e controlados o bastante para que o indivíduo tenha uma vida normal. No caso do Sentinela, ele teria essa chance novamente, de voltar a viver a sua vida. Mas agora, ele não está sozinho mais. Agora, ele tem amigos que o apoiarão em sua caminhada.